esta belíssima comunidade Bom Jesus, que neste ano fará 100 anos. Então, uma data especial, uma data importante para todos nós, de modo especial, não só para a paróquia, mas também para toda a cidade de Sumaré, porque foi uma das primeiras capelas desta cidade. Para nós é uma bênção, uma graça de Deus ter e poder estar nesta comunidade Bom Jesus. Comunidade de muita história, de muita bênção, de muita graça acima de tudo. Muitos padres passaram por aqui, fizeram a sua história, fizeram o seu caminho. Pessoas, os leigos também, que também nos ajudaram com tanto carinho, com tanto trabalho, com tanto esforço. Sonhamos juntos durante esses 100 anos. E vamos continuar sonhando junto, para que possamos construir a Igreja de Jesus, o reino de Deus acima de tudo. Vamos agora então pedir a bênção de Deus sobre nós, para que o bom Jesus nos traga a saúde, a paz que tanto precisamos, de modo especial aqui na cidade de Sumaré. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus assim nos ilumine com a sua graça sempre. Convido você a continuar assistindo e acompanhando esse vídeo. Não vá embora, fique conosco. Bem-vindo à festa do centenário da comunidade Bom Jesus. Eu sou bisneto de Giovanni Fantinato, fundador aqui da igreja, ele que ajudou a construir a igreja nas terras dele. Tinha uma promessa que se ele desse tudo, corresse tudo bem na viagem, ele conseguisse se estabelecer aqui. Então, a minha mãe contava que o avô dela, quando veio da Itália, eles vieram, o casal e uns filhos. E na viagem teve a febre amarela. E eles passaram muita dificuldade nessa viagem. Falou que se eles chegassem bem aqui, ele veio com um pouco de dinheiro de lá. Ele ia comprar um terreno e ia doar para a igreja. Meu bisavô era Giovanni Fantinatti. Juntaram os moradores antigos, né, para construir a igreja, era terra dele. Com a minha bisavó, eles eram muito devotos e acabaram se encontrando aqui e se casaram e a família se constituiu aqui. Bem pouco povoado, né, as famílias se reuniam muito aqui, né. Isso era muito importante para a comunidade na época. Coisas que meu pai contava, que quando ele tinha 5 anos, porque ele é de 1912, ele brincou quando começou a construir a igreja. Ele falava que ele brincou no alicerce, quando estava abrindo a fundação das bases do alicerce. Lembro um pouco antes de eu casar que meu pai morava no Jardim Rosolém e ele vinha todo ano na festa e ele trazia a gente e a gente adorava a festa aí. Que eu casei, eu comecei a frequentar mais. Aí era outro tempo, né? A gente conhecia todo mundo era amigo, aí ia na missa direto. Meus filhos estavam crescendo, fizeram a primeira comunhão lá, a Crisma. A gente trabalhava muito nas quermesses. E era aquele trabalho que não cansava a gente. O padre Dante, a gente já tinha muita amizade com ele. Ele chegou, bateu na janela e falou assim: ó, daqui 1 hora eu tô esperando vocês lá na igreja. E era para entrar no curso de noivos. Eu trabalhei 22 anos no curso de noivo. Ele vinha almoçar sempre aqui em casa e daí ele falava assim pra gente: agora tem um lugarzinho para mim descansar um pouco. E minha filha também gostava muito de fazer os bolos dela confeitados para levar. Ela foi convidada para ser rainha da festa. Ela conseguiu uma quantia de votos muito grande dos outros. E isso daí marcou muito. Então, a minha mãe morava aqui no bairro e o meu pai conheceu ela aqui na festa do Bom Jesus. Quando chegava aqueles dias de festa ali, meu Deus do céu, era vestido novo, era coisa nova, era tudo.
Chegava lá, eu mesma comia meu namorado lá, era meu vizinho, eu namorei muitos anos, casei, perdi o meu marido, agora não faz muito tempo, né? Nossa, quanta felicidade nós tivemos naquela festa. Nossa Senhora, parecia que Jesus descia do céu. Tinha a pé, né? Tinha um areião, a areia muito quente aqui no Matão. A gente ia de sapatinho assim e pegava, ai, tá quente, o sol tá quente. Então tinha vezes a gente ia mais cedo ainda. Às vezes as turmas até tinham raiva da gente, porque eu mesmo tinha 2, 3 namorados se eu quisesse, né? Eu era muito bonita, coisava, né? Então, e as outras ficavam com raiva. Trabalhava a semana inteira na enxada, na foice, no estradão, na costura. Eu, com 15 anos de idade, aprendi a costurar para mim, costurar para português, que tinha bastante português por lá. Quando era na hora da procissão, que beleza, fazia todo o rival dali Matão, né? Nossa Senhora, eu era a mais bonita de todas, eu tinha namorado e os namorados ficavam para o meu lado, né? Agora meu pai não, meu pai, esse negócio de abraçar namorados, né? E quando era na hora da procissão, 4 horas da tarde, nossa, que beleza, fogos, aquilo, a gente, quem tinha, levava o andor de Bom Jesus, de Nossa Senhora, né? Foi, pelo amor de Deus, quanta felicidade naquela festa do Matão, meu Deus do céu. Arrumei um bom marido, um bom namorado, e a turma levando cedo, tomei o cafezinho, sento aqui. A ajuda não era muito, porque a gente tinha comércio e a vida de comércio era 12, 13 horas por dia trabalhando. Aquilo era uma festa de verdade, todo mundo se emocionava com aquilo, era muito bom. Certa vez meu tio dizia que o bispo visitou a nossa igreja, que ele ficou bobo com o que ele viu ali, de beleza, bem pintada, bem arrumada. São coisas que emocionam. Eu fui crismado ali também. Os freios ali de Nova Veneza, acabou fechando a igreja uma época, uns tempos. Dizia eles que os ricos sentavam no banco e os pobres não. Mais ou menos falando no grosso, por aí. E aquilo até foi muito... Porque quando tem uma desavença, acontece em qualquer lugar isso, tem que procurar se entender. Porque cada um tem uma opinião, as coisas acabam dando errada. Mas aquela vez ninguém queria entender, não. Ficou tempo aquilo ali parado. Nesse mundo tem que ser humano, tem que olhar as outras pessoas como a gente mesmo. Quando a gente for dizer alguma coisa para alguém, se colocar no lugar dele, para ver se a gente ia gostar se falasse para a gente. Aí o mundo seria até um pouco melhor. Não dizia que ia salvar o mundo, não. Mas seria bom. Comecei a participar nessa comunidade em setembro de 77, por motivo que é uma comunidade muito acolhedora. E eu vim de uma família também católica. Eu vinha de lá do bairro Jardim Martins, de perto da comunidade de Santo Antônio. Eu vinha a pé para essa comunidade com as minhas filhas. Minha filha Ângela começou a andar, aprendeu a andar nessa comunidade aqui, que é uma comunidade muito acolhedora. Ela foi construída pelos grandes fazendeiros, né, da época. E aí já fui começando, vendo a história da comunidade, uma comunidade muito acolhedora. O ministro da comunidade, na época, era o Valério. Aí depois, por grandes motivos, precisou de fechar a comunidade, ficou 1 ano fechada. E aí, então, eu comecei a participar na outra comunidade, Nossa Senhora Aparecida, sendo uma comunidade acolhedora. Por isso que eu estou aqui falando para todos vocês. Continua sendo uma comunidade, a comunidade Bom Jesus, muito acolhedora. Continua. Desde 77 que eu conheço essa comunidade, ela continua. Por isso eu estou aqui louvando e agradecendo por esses 100 anos, por esse centenário tão grande, tão maravilhoso, para a gente aplaudir, louvar e agradecer essa grande festa dessa comunidade acolhedora. Eu participei dessa comunidade aqui por muitos anos, desde 1974 a gente começou aqui nessa comunidade. O primeiro fato marcante que aconteceu na minha vida aqui nessa comunidade foi o batizado de um filho aqui. Em mês de maio
de 1974. Eu me lembro que a dona Diolinda tinha uma barraca vendia doces ali, e foi assim que a dona Letícia falou para mim se dava para mim fazer quentão, e eu trabalhei ali. Eu sei que foi assim, foi com muito prazer que a gente fez isso daí, né? Porque a gente sempre gosta de ajudar nas comunidades. Agora, a gente se sente muito feliz em ser católico, por isso que é o motivo de eu vir à comunidade. A gente tem Deus no coração, e quem tem Deus no coração tem que procurar sempre fazer a vontade dele. Vários fatos. Eu fui criada aqui, eu e meus primos, e assim eu vivi muitos anos aqui, minha infância inteira. Quem fez minha primeira comunhão foi o Frei Jorge. Batizei meu filho aqui. Lembro da minha catequista também, a Neide, que ela morava ali no Paraíso. Foi muito minha feliz. mãe, a gente veio para cá em 1970. A minha mãe e o meu pai eram zeladores daqui. No domingo sempre tinha, depois da missa, os padres não moravam longe, né? E eu sempre inventava uma comidinha diferente para eles. E eles adoravam eu, né? E minha mãe também, por causa daí, né? Aí trazia até presente para mim, onde que eles iam, sabe? Um livrinho para mim, uma coisa diferente para mim ler. Eu adorava essa comunidade a partir de 1984, quando ela foi reaberta novamente. Então, a partir do momento que eu comecei a participar da comunidade, já começou o meu trabalho. Aí depois veio os frei, e eram os capuchinhos, Frei Ademar, Pedro, pertencia à paróquia São Francisco de Assis. O pároco na época era o Frei Joãozinho. Além das quermesses que a gente participava, que era muito importante, né? A reforma da igreja, que foi em 2000. Os forros da igreja foram trocados, né? Eu já tive muitas emoções nessa comunidade. A minha filha caçula, ela foi batizada aqui nessa comunidade. Isso foi motivo de muita alegria pra gente, né? A minha filha mais velha, ela casou aqui nessa comunidade. É muita alegria. Através da família do Cláudio. Aquela euforia, né, de começar a namorar, aquela coisa gostosa de querer sair para passear. E a gente sentava no banquinho, e só que assim, a gente chegava e pegavam a gente no laço. Tudo bem, nós fomos fazendo leitura de pouquinho. Aí um tempo, o seu Celso e a Dora participavam do canto, ali no cantinho. Começávamos a fazer ensaio de canto, também começávamos a participar do canto. Imagina, eu não canto nada, imagina eu ali cantando de domingo. Era um fiasco. Mas a gente fazia o que podia, o que entendia na época. E isso os xaverianos estavam firmando as pastorais para fazer a organização de preparação, porque até então não tinha. Então, assim, para mim foi uma coisa marcante de tudo isso, toda essa história que eu participei, dentro de um estilo da graça de Deus. Todos ali se colocavam à disposição. Ponto forte que teve aqui o meu casamento. Eu me casei em 92. Os meus filhos tiram sarro até hoje do meu vestido, a manga fofa, né, que até hoje eu lembro, o meu casamento. Nós casamos aqui. Os filhos, que hoje a Fernanda tem 20 anos, o Tiago tem 15, o Tiago é coroinha, a Fernanda canta, enfim. Eles nasceram aqui praticamente e continuam hoje. Quase 30 anos de caminhada, participando na comunidade com todos, né, onde continuar participando. O motivo de participar aqui é a humildade, a forma que as pessoas acolhem, cativa a gente, e isso motiva a gente a servir a Deus. A comunidade é muito humilde, simples e acolhedora. O meu sentimento pela comunidade é de gratidão, a intenção de valorizar as pessoas que aqui participam. O que marcou bastante aqui para mim foi a missa dos 90 anos. Participava há pouco tempo, né? Fazia cerca de um ano que eu participava. A presença do Dom Bruno, celebrando os 90 anos. Quando mudei para o Matão, a comunidade aqui funcionava, tinha as grandes quermesses, a minha filha fez a catequese dela nessa igreja, quando a gente fazia as procissões, né, que vinha terminar aqui na Igreja Bom Jesus, devido a ser a mais antiga do bairro. Então foi mais ou menos assim que a gente conheceu a Igreja Bom Jesus. Formou-se vila toda em volta da igreja, então hoje é uma igreja centralizada nesses bairros. E pra gente é um orgulho saber que essa igreja tem 100 anos. Eu sou Frei José Orlando Longarez, capuchinho, fui pároco aqui na década de 90, era aqui a capela de Nova Veneza, na paróquia São Francisco. Estamos celebrando, preparando a festa do padroeiro Senhor Bom Jesus. E viemos celebrar a bondade do coração dele. Se esse filho da mãe é bom, pedir que todos nós, filhos e filhas, sejamos bons, vivamos com bondade, a alegria do evangelho dele, viver a ternura, o carinho, a festa da bondade do coração do nosso Deus, feito o rosto amável do Senhor Bom Jesus.
que o Papa Francisco fala que Bom Jesus é o rosto da misericórdia do Pai do céu. Que sejamos capazes de cultivar a bondade, especialmente com quem é mau. Não com quem é bom, ser bons com quem faz o mal, e que os nossos inimigos se transformem em nossos irmãos. Olha que povo lindo celebrando o Senhor Bom Jesus. Viva Bom Jesus! Viva! Essa comunidade é fruto de uma promessa no final dos anos 1800. Giovanni Fantinatti, com sua esposa e os demais imigrantes italianos, em alto mar quase naufragou a embarcação, e eles fizeram uma promessa inicialmente a Nossa Senhora do Monte Ibérico, que é muito devotada na parte norte da Itália, fariam a igreja dedicada a Nossa Senhora do Monte Ibérico. Antes de ter a própria casa e conseguir o sítio que ali se encontra ao lado da igreja, eles primeiramente doaram 5.000 metros, onde hoje se encontra a Capela do Bom Jesus, doaram essa gleba. O primeiro ato, antes de fazer a casa deles mesmo ali, eles fizeram a Igreja do Bom Jesus. Você imagina 100 anos atrás fazer uma capela daquela. Hoje pode parecer pequena. E dentre tantos momentos muito gostosos que a gente passou, foi uma procissão do mês da Bíblia, em que a Neia, nossa irmã da comunidade, Bom Jesus, ela grávida, né? Já quase para ganhar o seu bebê, ela entra com a Bíblia, né? Alta, mostrando, entregando para o povo aquela palavra de Deus, como também que ele bendita o fruto do seu ventre para o mundo, né? Assim como a palavra de Deus doada para todos. Eu nasci aqui próximo, né? Desde eu fui batizado aqui. Eu vinha com a minha finada mãe aqui quando tinha 4, 5 anos de idade. Mas vinha assim, tinha uma pessoa que vendia cocada aí. Então, o Ederaldo, ele, como os avós dele moravam aí perto, sabe? Então ele frequentava mais aqui, né? Ele pegou uma lista para festa e foi na época que ele foi na minha casa. Apesar da gente ser parente, porque nós somos primos, né? Então ele foi lá com o intuito de tirar a esmola, mas ele foi para me ver. Começamos a namorar. Então isso daí marcou, porque em 1965. Então, e aí, quer dizer, até então ele nunca tinha ido, né? Assim, ia, como a gente era parente, né? E daí ele foi lá, e agora ele fala que ele foi lá para me ver. E daí nós começamos a namorar nesse ano, né? Participamos de muitas festas aqui, porque a gente namorou 5 anos, né? E agora faz 46 que estamos casados. Tem um casal, tem 4 netos, tem um bisneto, que os meus tios, né, na procissão, os tios do meu pai, que já são falecidos, eles iam na frente da procissão, sabe? Levava. Nossa, às vezes a procissão estava lá em cima. Eu me lembro de carregar o andor de Santa Terezinha, que era uma imagem assim pequenininha, né? E eu era menina e eu carregava esse andor. Meu pai gostava de carregar o do Bom Jesus, né? Então o Bom Jesus era perto da banda, então meu pai ia assistindo a banda e carregava o andor do Bom Jesus, né? E, inclusive lá em casa eu tenho um Santo Antônio desse tamanho, Estava aqui, que foi a minha sogra que doou ele para a igreja porque tinha quebrado. Porque naquele tempo era assim, a igreja era repleta de santos, né? E aí a minha sogra, ela era muito devota de Santo Antônio. Até isso foi na época que nós namorava. E aí eu nem sei aonde que eles pegaram, e é um Santo Antônio desse tamanho. E aí ela doou ele para a igreja, né? Depois, na época que desfez de todos os santos, né? E aí parece que o santo estava lá dentro, e as pessoas que tinham doado, inclusive a tia dele tinha doado a Santa Luzia, uma outra amiga nossa era uma Nossa Senhora, não me lembro do que. E aí eles falaram que se quisesse levar, podia levar, que ia ficar aqui abandonado, né? Aí a minha sogra levou o santo para casa. Levou e ficou na casa dela, até que ela morreu. Quando ela morreu, meu sogro falou assim, olha, o Santo Antônio, ele vai ficar comigo até que eu estiver aqui. E hoje ele mora na minha casa, ele faz parte da nossa família. Na época que meu sogro morreu,
Eu ainda falei pro Deraldo assim, será melhor doar? Mas sabe quando você tem aquele Santo Antônio como se ele fosse da família? Então ele está lá na minha casa. A gente ficou com ele e eu falei porque, assim, um dia não sei como que vai ficar, porque a minha filha é evangélica, né? Daí eu falei, aí vocês doam ele para uma igreja, mas não desfaz do Santo Antônio não, ele está lá bonitinho. Olha, é muito significativo e muito bom estar presente comemorando esses 100 anos. Na realidade, meu grande sonho seria nós fazermos uma restauração dessa igreja. Eu já visitei outras igrejas dessa mesma época, de 1917. Claro que para isso implica numa série de coisas. Eu e meus amigos fomos atrás de pessoas para fazer essa restauração. Cobri até um restaurador. Ele veio aqui, ele olhou a porta, ele olhou a igreja, na restauração dos monumentos em Campinas, é o Luiz. Mas para isso a Prefeitura de Sumaré teria que estar adequada, colocá-la como um patrimônio histórico e restaurar, como foi feito em Campinas. Sonho. Eu nasci em 1957 na Fazenda Paraíso, próximo aqui à comunidade Bom Jesus. Os pais já frequentavam a missa aqui com os freis franciscanos, que era quem vinha fazer as missas aqui conosco. Participamos aqui da comunidade de jovens e frequentávamos também lá o Seminário São Francisco em Nova Veneza. Nas quermesses aqui da comunidade Bom Jesus, a comemoração da festa do padroeiro, eu conheci o meu marido, namoramos, casamos aqui na comunidade Bom Jesus, dia 2 de dezembro de 1978. Fiz um vestido, mandei fazer um vestido de noiva bem simples. Ele tinha uma manga de tule. Foi uma cerimônia muito tocante para mim, porque a igreja foi enfeitada de uma forma bem simples, com muita samambaia e palma cor-de-rosa. E eu vinha de Campinas aqui na comunidade do Bom Jesus, acabei conhecendo ela na quermesse, começamos a namorar. Ela não tivesse, acho que aqui na igreja, né, participando da comunidade, poder conhecê-la, casar com ela aqui na igreja. Depois construímos uma vida durante esses quase 40 anos que a gente está junto. Foi assim muito especial para nós casarmos aqui nessa igreja, nessa comunidade. Nós tivemos 2 filhos. Primeiro veio a Cíntia, nasceu o Alexandre, e estamos aqui aguardando netos agora. Estudar aqui na escolinha do lado da igreja, ver a igreja do lado da escola, fazer catequese, ser catequista nesta igreja, foi muito significativo para mim. Coroar Nossa Senhora, eu nunca coroei, mas eu participei das coroações. Nós tínhamos essa igreja e tínhamos a de São Pedro em Betel e a de Nossa Senhora Aparecida em Aparecidinha. Então, quando ela ficou fechada, tudo ficou muito obscuro. Eram 3 igrejas, que a de São Pedro começava em junho, em agosto já tinha a do Bom Jesus, em outubro já era de Nossa Senhora Aparecida. Então eram festas imensas e nós sabemos que essas festas não era apenas no aspecto social, porque era aquilo que a gente fazia na nossa juventude, era isso, era ir à festa, de vez em quando, dentro da igreja mesmo. E quando ela fechou, nós ficamos assim meio que sem referencial, sabe? Porque só sobraram a festa das outras 2. E a festa do Matão era a festa. Nessas festas, a arrecadação era muito boa, porque contávamos com a ajuda das empresas que estavam ocupando Sumaré da década de 70, que eram as empresas que estavam chegando, Pirelli, 3M, e eles faziam doações assim muito boas, fora os agricultores, logicamente. Então tínhamos, mas essas festas rendiam muito bem para a igreja, porque tudo tem que ser feito numa igreja, né? Tem que pagar energia, tem que lavar, tem que limpar, tem que invernizar de vez em quando. Eu tinha medo de Deus, porque a vovó falava que se não ficasse comportado na igreja, Deus castigava. Quando eu via aquele Deus ali atrás sentar, sinceramente eu tinha medo dele. Os padres faziam as celebrações de costas para a igreja, né? Devia ter na época aqui uns 8, 9 anos, né? Nesse novo conceito de Deus estar no meio de nós e ser o nosso amigo, né? E o padre começou a conversar com a gente, a celebração de frente, vieram os franciscanos, né? Então foi muito interessante, porque esse aspecto dos franciscanos, eles realmente deram vida para a Igreja do Matão, que é a mais antiga do município. Ela é mais antiga que a Igreja de Sumaré, de Santana. É muito emocionante falar que a gente participou disso tudo. Dos lados ficavam os altares enormes, todos iluminados por vela, o altar principal, o órgão. Aqui tinha um lustre, que ainda bem que existia o lustre, porque uma criança vendo um lustre é uma coisa maravilhosa, né? Minha mãe falava assim, escuta, olha para frente, que tanto você olha para cima.
Mas não é, que aquele lúcio era maravilhoso. A procissão era inimaginável. Era maravilhoso. Você colocar uma asinha, sabe, numa criança, realmente ele se sente um passarinho, né? E que vai ficar do lado de Deus. Porque criança, quando a minha mãe ia nos vestir de anjinho, a gente ficava assim, acho que uns 3 meses falando sobre isso. E quando nós falamos em arte, música, teatro, dança, é essa a religação. Porque Deus quer que a gente coloque esse talento à mostra. Você tem que trabalhar os seus talentos a favor de Deus. Senão, para que você veio nesse mundo, não é mesmo? Há os talentosos para falar, há os talentosos para liderar, há os talentosos para filmar. Existe dentro da igreja esse talento. Todas as mães, todos os pais deveriam trazer os filhos para a igreja. Brote no seu filho esse talento de servir a Deus. Mas eu vou ter que ficar na igreja a vida inteira servindo a Deus? Você não serve a Deus dentro da igreja, você serve a Deus lá fora, porque você é a igreja. Porque na verdade eles não são nossos, né? Eles são dela. Ela nos contrata para a gente criar para ela. Nós estamos aqui como mães apenas para servir a Nossa Senhora. Em 2005, né, eu descobri um tumor na mama esquerda. Depois de uma semana, né, que eu percebi que eu estava com esse tumor, aí que percebeu, porque eu estava trabalhando muito, estava fazendo umas coreografias na escola que eu trabalhava. Aí eu fui na igreja. Assim que eu descobri o tumor, uma amiga minha veio com uma Nossa Senhora grávida. Eu nunca tinha visto. De madeira, tenho ela até hoje. E eu recebi essa Nossa Senhora grávida, fiquei muito emocionada, tudo. Mas à noite eu fui na igreja, fui na missa. E aquela Nossa Senhora grávida que fica na frente, lá naquele vitral, aí que eu liguei, sabe? Que ela estava ali para me ajudar, para me proteger. Então, assim, o meu elo de ligação com Nossa Senhora é muito forte, é muito grande. Não posso falar dela, tá? Porque senão vira choradeira. É emocionante saber que Nossa Senhora estava ali. Que Nossa Senhora me fez catequista, me fez professora, me fez trabalhar com os jovens da comunidade. Então acho que tudo eu devo a Nossa Senhora. Devo até aos meus filhos, né? Porque um nasceu próximo ao Dia das Mães, que é um grande presente, e o outro nasceu no Dia da Professora, que também é outubro, né? 12 de outubro, ele nasceu dia 15. Então acho assim que meu elo com ela é fundamentado. Vou falar de Maria. Se todas nós mães fizéssemos o que Maria fez com Jesus, os nossos filhos seriam mais tão brilhantes quanto Jesus. E eu acho que essa é a função de uma mãe, sabe? Eu contei do primeiro câncer, mas eu tive o segundo. Olha só, hein? Há 2 anos atrás ele voltou, a metástase voltou nos ossos, voltou no pulmão, mas de novo, foi para os ares. Ele vive em mim, ele está em mim, tá? Tá lá morando lá dentro, no meu corpo, mas não no meu espírito, porque o câncer pode tomar meu corpo, mas no meu espírito e a minha alma, ele não vai ganhar nunca. Eu agradeço muito a Deus por ter nascido aqui no bairro do Matão, por ter servido ao bom Jesus, por ter conhecido a Nossa Senhora do Monte Ibérico. Olha
vida.